Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um estudo sobre o arrebatamento da igreja e não tem como falar desse assunto sem falar de uma linha que ela está presente na maioria das igrejas hoje, atualmente, que é a linha pré-tribulacionista. Ela está aí na maioria das igrejas, quase que 90% da igreja, eles acreditam nessa linha, e porque é uma linha que é mais gostosa de ouvir, é mais fácil de você aceitar, que é no intuito de retirar a igreja da grande tribulação, que muitos pastores eles pregam essa linha e utilizam da Bíblia, utilizam da palavra e fundamentam essa linha, mas aqui a gente vai ver alguns pontos para poder analisar, para ver se realmente essa linha é verdadeira ou não. Porque uma linha ou outra é engano, né? O apóstolo Paulo diz que ninguém de modo algum vos engane, né? Então tem um texto que eu vou apresentar, esse texto, que é do apóstolo Paulo, onde ele diz que um é engano, ou a linha pré ou a linha pós. Eu creio na linha pós. Eu vou explicar o porquê, vou fundamentar, vou analisar os textos com vocês e vocês vão poder analisar com essa exposição da palavra se a linha pós faz sentido ou é a linha pré que faz sentido com a verdade. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse texto em 1 Coríntios 15, capítulo 15, é uma das chaves de poder interpretar, tá? Então eu vou fazer a leitura. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Até aqui dá para a gente analisar, tá? Então, o apóstolo Paulo diz que é um mistério. Então não é algo simples, não é algo fácil de você entender. É um mistério, então precisa de vários textos. Vocês devem analisar, juntar esse quebra-cabeça para você formar uma mensagem. Mas aqui só nesse texto a gente dá para analisar um pouco. Então ele diz que nem todos dormiremos. Esse dormir é dormir no sentido de morrer mesmo, tá? Não é dormir de descansar uma noite de sono e dormir. Aqui ele está falando de morrer, dormir espiritual. Quando a pessoa morre, a sua alma vai para o Sheol, que é onde é a prisão dos mortos, é onde todo mundo está esperando para o momento da ressurreição, né? Em outros vídeos eu posso gravar falando mais desse assunto do Sheol, tá? Porque o Sheol é o significado da palavra, quer dizer, o inferno é o significado da palavra Sheol. Muitos confundem o inferno, dizendo no intuito de uns vão para o céu, outros vão para o inferno, e existindo na mente dessas pessoas existindo só esses dois. Mas inferno, se você busca ali no grego, é a palavra Sheol, ou Hades, também vai estar Hades. Mas essa palavra é para dizer aonde a pessoa vai ficar, é uma prisão, tá? Então todas as pessoas que morrem, elas não vão direto para o céu ou vai para o inferno. Elas vão para esse Sheol, é onde a pessoa vai ficar presa até o dia que o Senhor ressuscitar elas de lá, ou para a vida eterna, ou para a destruição eterna, que é o lago de fogo. O lago de fogo é outra coisa, aí já vai ser um julgamento, quando a pessoa ela for condenada ao lago de fogo, aí sim a pessoa vai ser jogada lá no lago de fogo e aí é destruição eterna. Tá? Então, esse é o significado correto. Não é pegar essa palavra inferno, que as pessoas colocaram esse significado e ainda ficaram batendo nessa palavra, jogando como um significado de ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Então, essa cultura que colocaram nas igrejas, as pessoas entendem de forma errada, tá? Então, a palavra inferno é Sheol, é onde as pessoas estão lá presas. Algumas, e aí tem a explicação também na Bíblia, tem o lado dos santos que estão esperando a ressurreição de Cristo, que morrem em Cristo, que é o seio de Abraão,
Não sei se alguém já ouviu aí essa frase, essas palavras, que é o seio de Abraão, onde as pessoas estão lá em descanso, esperando o dia da ressurreição. Já outras estão do outro lado e aí estão esperando o julgamento, que aí vai ser no trono branco. Isso está em Apocalipse, tá? Busquem lá. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então esse dormir é um dormir espiritual, é quando a pessoa morre, é o estado que a pessoa está. E aqui ele diz que nem todos vão morrer. Então isso aqui está falando da grande tribulação. Então nem todos vão morrer na grande tribulação. Mas para a igreja, que são os que estão se santificando, todos eles vão ser transformados. Então aqui está falando do arrebatamento também, porque são as pessoas vivas. Então aqui ele está explicando que nem todos vão morrer. Alguns vão sobreviver até o final e esses vão ser arrebatados vivos. Aí ele diz que é no momento. Então aqui a gente já tem uma palavra-chave, no momento só. Então a linha pré, ela utiliza de 2 momentos. Elas dizem que a igreja vai ser arrebatada, os vivos vão ser arrebatados antes de iniciar a grande tribulação. É um arrebatamento. E eles dizem que vai ter um outro arrebatamento ou uma outra ressurreição no final da grande tribulação, para os que ficaram, né? Dividindo a igreja em 2, como se uma estivesse pronta e aí seria arrebatada antes para não passar pela grande tribulação, e a outra que não estava pronta, que também é a igreja, ficaria sem bodas, porque eles acreditam que quem for arrebatado antes vai estar comemorando as bodas do Cordeiro, festa durante 7 anos, e Jesus buscaria essa outra igreja que ficou na grande tribulação e aí passa pela ira. E vão morrer, muitos vão morrer. Então, eles acreditam nessa linha. Então, aqui a gente tem como observar o erro deles. Que o próprio texto, ele responde contra essa linha. Ele diz aqui no texto, pela palavra aqui, que é num momento só. Então, essa ressurreição, que é dos mortos, e o arrebatamento é um momento só. E é num abrir e fechar de olhos. Então é uma questão de segundos, é rápido, tá? Porque Deus vai fazer pelo poder dele. E ele diz que é ao ressoar da última trombeta. Tá, irmãos? Então aqui a gente já tem outro ponto, outra chave aqui nesse mistério. Ele diz que é em um momento só, então não são 2. E ele diz que é no ressoar da última trombeta. Então quer dizer que é no final. Se fosse no início da grande tribulação, esse arrebatamento, ele diria que é no ressoar da primeira trombeta. E aí seria no início. Aí ficaria claro que a gente seria arrebatado antes de iniciar a grande tribulação. Por que última, o apóstolo Paulo falou aqui? Porque ele tem na mente a lei, os salmos e os profetas falando de trombeta, falando que a vinda do Senhor é numa grande trombeta, e aqui ele diz que é a última trombeta, certo? Tem um exemplo no livro da lei, ali em Juízes, que tem um cenário bem semelhante, é como se fosse uma maquete, no passado, para revelar o futuro. Como? Ali na história de Juízes ali de Josué, quando tinha que derrubar o muro, né? Aquele muro ali, ele significava, olhando para o Apocalipse, é a mesma cena. Ali significava a grande Babilônia. Então o que aconteceu? Tinha 7 trombetas e 7 sacerdotes. E aqueles sacerdotes ali significavam os anjos que estão lá em Apocalipse, que são 7 também, que vão tocar 7 trombetas. E ficaram 7 dias tocando trombeta. E no final, bem no último dia, no 7º, tocou a última trombeta e aí o muro caiu. E esse cenário está lá em Apocalipse, quando cai a grande Babilônia. E é no toque da última trombeta. E aí o Senhor, explica-lhe que o Senhor passa a reinar. Então, Jesus ele começa a reinar só a partir da última trombeta. É quando os inimigos são derrubados, são destruídos, os santos são justificados, porque o Senhor vai ressuscitar e vai arrebatar os que ficarem até a vinda do Senhor. Então, está muito conexo, está muito certinho. E esse exemplo, o apóstolo Paulo tem já lá no livro da lei, tem no Antigo Testamento. A gente tem que entender que todos os apóstolos, eles
formaram esse Novo Testamento com o reflexo do Antigo Testamento. E tinha muitas coisas sobre sombras no Antigo Testamento. Só que quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem a revelação. Eles conseguem entender o que estava lá oculto, eles conseguem entender e explicam nas suas cartas. Então o apóstolo Paulo tinha isso, ele tinha toda essa lei, ele era mestre da lei. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele tem a revelação. Antes ele tinha escamas nos olhos, então ele não conseguia ver essas coisas. Então aqui ele diz que é um mistério. E aí ele diz que é o ressoar da última trombeta. Então aqui a gente tem 2 pontos, 3 pontos. Nem todos vão morrer na grande tribulação, então vai ter pessoas vivas. É num momento só, então não é 2 momentos, como a linha pré diz, que são um arrebatamento para a igreja, depois tem a vinda visível, e aí eles inventam muitos argumentos, mas aqui a gente consegue ver claramente que é um momento só o arrebatamento, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, e os que ficarem vivos vão ser arrebatados juntamente com eles nos ares. E todos vão ser transformados, tanto os mortos como os vivos. Vão receber corpos glorificados, tá? Vão ser como as estrelas do céu, serão como anjos do Senhor. Então aqui diz que é na última trombeta. Então a última chave aqui desse texto é dizendo que é na última trombeta. Então é no final. Por que ele fala última trombeta? Se você for ler o Apocalipse, você vai ver que tem 7 trombetas. Então, se ele falou que é na última, é porque é no final da grande tribulação, tá? Então, se fosse no início, falaria primeira trombeta, né? O arrebatamento, a ressurreição seria na primeira trombeta e tiraria toda a igreja. E aí só ia ficar os ímpios na terra. E se ficasse só os ímpios, ia morrer todo mundo, certo? Na visão deles. Então, esse é o primeiro texto. Vamos para o próximo texto aqui, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqui no 13. Então, vou ler aqui no versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse texto aqui vai se conectar com esse que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 15. E aí eu vou exemplificar aqui os pontos principais que vocês devem gravar. Então aqui ele está primeiramente exortando para que ninguém sejais ignorantes. Por quê? Em Tessalonicenses aqui, nesse contexto, a igreja estava sendo perseguida, porque era o tempo de Roma, o Império Romano perseguia a igreja, perseguia os apóstolos, perseguia os cristãos, então todos eram perseguidos e mortos. Então muitos familiares, muitos parentes dos cristãos eram mortos todos os dias, queimados vivos, eles eram queimados nas ruas, eles eram jogados na cova dos leões. Gente, essas mortes que aconteceram lá nesse tempo são mortes semelhantes com as mortes que vão ter na grande tribulação, tá? Só não é a grande tribulação, chamada de grande tribulação, o que essas pessoas, o que esses cristãos passaram no tempo de Roma, porque aquele conflito era só
para a igreja. Só a igreja estava passando aquela perseguição. Mas na grande tribulação vocês vão ver que a angústia não vai ser só para a igreja. A angústia vai ser em todas as nações. Porque se chama grande tribulação porque vai ser todo o mundo sofrendo a grande tribulação. Não vai ser uma coisa específica para um país só, como era só lá em Roma, ali naquelas redondezas ali. Na grande tribulação vai ser o mundo inteiro passando pela grande tribulação, tá? Então, 3 anos e meio sem chover, várias coisas. Depois eu deixo um vídeo à parte explicando mais sobre esse evento. Vamos focar mais aqui na parte do arrebatamento. Então aqui ele diz que pessoas estavam se entristecendo. Por quê? Porque as pessoas ímpias, quando morrem familiares e parentes, eles não têm esperança na vida eterna, porque eles não conhecem o Evangelho. Agora, nós que somos cristãos, temos que ter esperança, mesmo que morra algum parente próximo, um familiar, porque a gente tem esperança que será ressuscitado como Cristo também ressuscitou. Deus é poderoso para poder ressuscitar nossos parentes e familiares que morreram em Cristo. Então vai ressuscitar e vai para a vida eterna. Então a gente tem essa esperança, essa fé. Então os ímpios, eles não têm essa esperança. Então aqui o apóstolo Paulo está exortando para que as pessoas não percam a esperança, porque eles conhecem o Evangelho, sabem que vão ser ressuscitados naquele dia, na vinda do Senhor. E aqui ele explica: pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aqui está falando os que morreram. Então os que morreram em Cristo, Deus vai ressuscitar, como ressuscitou Cristo. Cristo foi ressuscitado primeiro para que nós tenhamos fé nessa ressurreição para a vida eterna. E a gente trabalhar a santificação para poder também ser arrebatado também, ou ser ressuscitado, dependendo de quem for morto nesse dia, né, antes desse dia. E aqui ele vai explicando que essa palavra que ele vai explicar não é a palavra do apóstolo Paulo, é a palavra do Senhor. O que ele vai falar em diante é a palavra do Senhor, não é uma palavra dele. E aí ele explica, ele se colocou junto, mas qual que é o significado aqui do apóstolo Paulo se colocar junto? Aqui ele está falando, colocando junto como igreja, todo o corpo, nós, igreja. Os que ficarem, os vivos, nós os vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte, que nós, os vivos, não seremos arrebatados antes dos que estão mortos em Cristo. Por quê? Porque tem uma ordem, Deus colocou uma ordem. E aí a gente analisando a linha pré, o que eles dizem? Eles dizem que os vivos vão serem arrebatados antes da grande tribulação. Então aqui eles estão colocando que a igreja vai ser arrebatada antes dos mortos. Tá? Por quê? Porque os mortos vão ser ressuscitados no final. Tá? Então tem uma ordem. Por quê? Porque na grande tribulação muitos vão morrer. Muitos vão ser convertidos. E lá em Apocalipse está dizendo, quem é essa grande multidão? Aí o anjo responde, é os que vieram da grande tribulação. Então, irmãos, tem uma multidão que vai morrer na grande tribulação, que vai receber a glorificação dos corpos, são igreja. E vão morrer na grande tribulação. Tá? Então, essa linha pré-tribulacionista, ela está dizendo, afirmando que os vivos vão ser arrebatados antes dos mortos. Tá? A gente só consegue chegar nessa conclusão meditando em todos os textos, juntando cada ponto, cada pedacinho desse enigma. Tá? Então a gente tem que ver que os textos estão respondendo contra essa linha. Então ela diz que os vivos não vão ser arrebatados antes dos mortos, antes dos que dormem em Cristo. E aí ele explica no versículo seguinte, continua a leitura. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. Então Deus colocou uma ordem. Tá? Ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus. Então aqui ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tem uma ordem.
Então, desde Adão até o último homem que morrer na grande tribulação, que todos morreram em Cristo, obedecendo a Deus, serão ressuscitados primeiro. E os vivos, aí ele diz, e depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então a vinda do Senhor vem ao ressoar da última trombeta e aí arrebata os que estão vivos até o final. Porque diz que nem todos vão morrer. Então terão pessoas vivas. E essas pessoas vivas, elas vão ser arrebatadas. Só que a gente tem que ir analisando. O anticristo, ele vai tomar o poder do mundo, ele vai colocar a marca da besta, ele vai pedir adoração. A gente não vai poder ficar nesse sistema, mas aí já é um vídeo à parte, com outro tema, para onde que iremos fora do sistema para sobreviver na grande tribulação. Tem tudo isso na Bíblia, tem tudo isso, é só estudar. Vou fazer outro vídeo falando desse tema, sobre a saída do sistema, a saída desse sistema para sobreviver na grande tribulação. Tá? Então eu vou fazer outro dia esse vídeo. Aí, continuando. Então, é para as pessoas se consolar uma com as outras com essa mensagem, tá? Que a gente tem que ter esperança na vida eterna, mesmo que os familiares estejam morrendo próximos na nossa frente, né? Próximos ali, para a gente não ter, não se entristecer como os ímpios que não têm esperança. Mas nós que temos esperança na vida eterna, a gente tem que continuar a perseverar na fé, sabendo que a nossa promessa é na vida depois, tá? Depois, que é o milênio de Cristo, que vai ter paz e justiça e seremos como as estrelas do céu. Essa é a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. A gente tem que buscar lá no livro da lei essa promessa para a gente entender toda a questão do Novo Testamento, tá? De todas as promessas que Deus fez para nós. Nós temos que buscar lá de Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Então aqui eu finalizo esse texto e a gente vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Tá? Aqui eu vou fechar o vídeo nesse último texto aqui e aqui vai ser um checkmate para esse tema, tá? Depois, futuramente, eu faço outros vídeos nesse tema, faço mais resumido, falando exatamente só de um texto mais curtinho e trazendo acréscimos para vocês. Aqui eu vou dar outro argumento para fechar nessa linha pós-tribulacionista, mostrando para vocês que é a verdade, tá? E o porquê que as igrejas não acreditam nessa linha? Porque é uma linha onde tem mais dificuldade, o caminho é mais estreito. Aí que é a questão. O caminho é mais estreito, saber que nós passaremos pela grande tribulação, onde vai ter a ira de Deus contra a terra. Só que em Apocalipse está bem explícito que quem vai receber essas 7 taças da ira de Deus vai ser as pessoas que vão aceitar a marca da besta, vão aceitar esse sistema, tá? Os cristãos não vão receber a ira de Deus que está lá nas 7 taças, tá bom? Então as pessoas confundem muito. Ficam pensando, a gente vai ficar na grande tribulação, então vai receber a ira de Deus, vai comer o pão que o diabo amassou. Não é nesse lado, né? Deus, ele vai guardar o povo. Só que você tem que entender como que Deus vai guardar o povo. Deus não está falando que vai guardar no céu, tá? No tempo da grande tribulação, ele vai guardar em um local específico onde ele vai cuidar. E aí Jesus vem no final, no toque da última trombeta. Tá bom? Então aqui a gente está trabalhando nessas duas linhas para você ver o contraste dessas duas linhas e qual vai fazer mais sentido para você observando e analisando os textos. Então aqui a gente vai para esse último texto de 2 Tessalonicenses. Aqui é um ponto chave, por quê? Todos os pastores pré-tribulacionistas, eles não usam esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 1. Capítulo 1. Por quê? Porque é checkmate, não tem como você torcer esse texto. Como que eles fazem nesse texto aqui? Eles vão para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eles começam esse texto no capítulo 2, achando que o apóstolo Paulo começou o assunto no capítulo 2.
E não começou, ele começou no capítulo 1. A gente vai ver isso aqui. Então ele vai estar falando do arrebatamento, está falando da ressurreição dos cristãos no capítulo 1. E no 2 ele continua, tá? Ele não começa no 2. Então eles usam a partir do 2. E o 1 é onde tem o fundamento que vai provar que estaremos na grande tribulação. Vamos lá? Eu vou começar no versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Está bem grifado em vermelho aqui, que é a parte bem interessante desse texto. E aí ele continua, né? Esses sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor. E aqui vai explicando os ímpios que vão ser, né, jogados no lago de fogo, tá? Então aqui tem vários pontos-chave. Aqui é que nem eu falei para vocês no início. A igreja de Tessalonicenses estava passando por grande tribulação ali naquela época. Só que aí o Espírito Santo, que no apóstolo Paulo, ele joga essa tribulação que eles estavam passando na época, o Espírito Santo joga essa profecia lá para o tempo do fim, que claramente está falando da vinda do Senhor aqui. Mas ele pega o contexto da época, o que estava acontecendo na época ali com aquela igreja de Tessalonicenses. E aí o apóstolo Paulo, inteligente, muito sábio, ele pegou aquele contexto que estava acontecendo ali, jogou para a grande tribulação, aonde vai ter a vinda do Senhor, e aí explica, né? Esse contexto aqui está falando de Mateus 24, vocês leem em Mateus 24 também, que vai estar ali claríssimo como que vai ser o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Então, o que está acontecendo aqui? Quando o Senhor Jesus vem com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, com glória, não está sendo secreto aqui, né? Aqui o apóstolo Paulo está explicando como vai ser a vinda do Senhor, nada secreto, né? A linha pré-tribulacionista, ela diz que o Senhor vem de forma secreta para a igreja, um arrebatamento secreto, que nem todos vão ver, que é só a igreja que vai ver, vai ser arrebatada antes dos profetas, antes de iniciar a grande tribulação, que vai passar 7 anos de festa e bodas. Gente, para pensar nesse argumento, como que essas pessoas acabam tendo esse tipo de mente. Olha só, tem 2 tipos de igrejas que eles colocam. Uma que está pronta, que vai ser arrebatada antes, e a outra que fica para sofrer. E aí eles colocam que essas pessoas vão ficar na grande tribulação, vão sofrer, vão perder as bodas do Cordeiro, vão perder a festa, tá? E que é 7 anos, que eles dizem que vão ficar lá no céu, comendo, bebendo, se divertindo. Pensam só, o Senhor Jesus, junto com a igreja, vai estar festando, enquanto outra parte da igreja vai estar lá na terra, sofrendo o pão que o diabo amassou, sofrendo a grande tribulação, a igreja repartida no meio. Essa é a linha pré. Esse é o tipo de mente que os pastores de hoje estão pregando em seus púlpitos, formando a mente dessas pessoas de hoje, tá? Então a gente tem que analisar muito bem as escrituras para não trazer uma mensagem totalmente errada e ainda despreparar o povo de Deus. A gente está aqui para preparar o povo. Quem se coloca como líder, se coloca como mestre, começa a ensinar, ele tem que saber muito bem o que está falando, tá? Ele tem que ter uma comunhão muito bem com a luz,
com Deus em oração, jejum, estudar a palavra e não chegar lá e pregar uma coisa dessa. E aí despreparando o povo. Por quê? Por que despreparando? Porque as pessoas hoje que acreditam nessa linha pré, elas nem estudam Apocalipse, elas nem têm prazer em estudar a Bíblia, porque elas acreditam que a qualquer momento o Senhor pode levar elas e ser arrebatadas. Porque é isso que essa linha prega, que você a qualquer momento pode ser arrebatado. Hoje mesmo, poderia ser hoje, pode ser amanhã, poderia ser semana passada. E se a pessoa não tivesse santa, santificada semana passada, será que ela seria salva? Essas pessoas não param para pensar nisso. Porque se elas pregam isso, que a qualquer momento pode ser arrebatado, poderia ser mês passado, poderia ser ano passado. Será que elas têm algum familiar que não está convertido, que ainda está nas trevas? Por que ela não está pregando para essa pessoa? Será que ela tem esse amor? Então é isso, irmãos. Eu vou finalizar aqui, fiquem com Deus e até os próximos estudos. Curtam o vídeo e comente aí.